Muy buenas tardes Muito boa tarde y buenas noches e boa noite en los diferentes lugares donde nos ya es noche diferentes ya. lugares onde já é de noite. Todos los que están Todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, en los diferentes nos diferentes países, allá donde se encuentra lá el onde misionero se Miguel encontra o Bermúdez missionário Miguel Bermudes Marim, Marín também, todos e los hermanos todos os que irmãos también en sus hogares que também em están seus lares conectados. estão conectados. Hoy viernes, Hoje, sexta-feira, 1 1º de setembro deste ano 2023, estaremos vendo e escutando o tema Tempo Tempo para Ver, que foi pregado que foi pregado domingo 8 de junho domingo 8 de junho de 2014, aqui em Calley, Porto aqui em Rico. Cayey, Porto Rico. Abrimos nuestras Bíblias allí en Vamos abrir el Evangelio nossas según San Bíblias Mateo, capítulo no Evangelho segundo São Mateus, 13, capítulo que foi a 13, escritura que foi a escritura que ele leyó, leu ali, y leeremos e vamos ler el verso 16 o versículo 16 y 17, e 17, onde nos diz: pero bienaventurados Mas vuestros ojos bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. porque de cierto Pois em digo verdade que vos muchos digo que profetas y muitos justos profetas e justos desejaram desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Aí no versículo 16 deste capítulo 13 ele escreve Apocalipse 1, del 1 do 1 al 3. ao 3. Que es donde nos dice ahí el verso 3 Que é del onde capítulo nos de diz aí no Apocalipsis. versículo 3 de Apocalipse: Bienaventurado el que lee, Bem-aventurado los que aquele que oyen lê e las os que ouvem as palavras profecía, dessa y profecia guardan las cosas e en ella guardam as escritas, coisas que porque el nela tiempo estão está escritas, cerca. porque o tempo está próximo. Tiempo Tempo para ver. para ver. Pueden tomar asiento, por Podem favor. sentar, por favor. Nos dice Nos diz en el mensaje na mensagem Tiempo para ver, Tempo para que Ver, lo tituló a sí que ele mismo intitulou a si mesmo en el año 1981, el no 12 ano de julio, 1981, 12 de julho, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz. Também, se damos uma Também, mirada hacia se el dermos paraíso, um olhar para o que es paraíso, la sexta dimensión, que é a sexta dimensão, podemos ver allí podemos ver ali y podemos ver e allí podemos ver ali que allí han estado que ali estiveram a la expectativa, na expectativa, esperando que algo muito importante que le ha sido prometido que a foi ellos, prometido a o eles. sea, algo, Ou seja, algo, ellos están allí eles a la estão ali expectativa, na expectativa, porque no tan solo porque aquí en la não tierra somente aqui na Terra es é que se estará viendo que se estará vendo la obra de Dios, a obra de Deus, la cual de edad en edad a qual de era em ha era, estado Dios mostrando por Deus medio de esteve sus mostrando por mensajeros, meio dos seus mensageiros, sino que también en el paraíso mas que também no Assim paraíso, assim como estuvieron los del Antiguo estiveram os do Testamento Antigo esperando Testamento esperando que algo que ocurriera, algo ocorresse, lo cual era la llegada de o alguien qual allí, era a que chegada de alguém ali, que era Jesús, en su Jesus primera venida. em sua primeira vinda. Ellos estaban a la Eles expectativa estavam na expectativa de ver algo, de ver algo, para que que ocurriera algo, ocorresse algo, de ver de ver la llegada de ese a personaje, chegada desse personagem, para que la ocorresse a resurrección. ressurreição. Y E vean, vejam, nos diz, podemos ver que ali esteve na expectativa, ou esteve na expectativa esperando que algo muito importante que foi prometido a eles. Eles têm a promessa da visita do Senhor. Para quê? Para quê? Para o mesmo que o Senhor fez quando foi ao paraíso 2000 anos atrás, quando morreu na cruz do Calvário. Nos diz a Escritura que o Senhor foi ao paraíso. E diz a Escritura que quando o Senhor ressuscitou, se levantaram com ele os santos do Antigo Testamento. Eles estavam esperando por muitos anos essa visita. No livro dos selos,
nos relata uma das ocasiões que Deus permitiu visitar o paraíso e vejam o que eles, neste tempo final, no tempo para ver, eles estão esperando ali ver alguém. Na página 321, do livro dos selos, nos diz, na último parágrafo da página 321 a 322 diz: Então ele disse, algum dia ele virá. E aí ele escreve a vinda de Cristo ao paraíso, à sexta dimensão, como foi com os santos do Antigo Testamento. E neste outro escreve Apocalipse 11, de 3 a 9. Ou seja, esse é o ministério de Moisés e de Elias. Ou seja que, como a vinda do Senhor é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, pois vejam como ele ali coloca essa escritura, porque ele diz que Apocalipse 11 é igual a Apocalipse 19. E você busca em Apocalipse 19, é o cavaleiro do cavalo branco, que é a vinda do Senhor. Porque o Senhor vem com seus anjos. Por isso ele coloca Apocalipse 11, de 3 a 9, quando ele diz, algum dia ele virá. Agora lá não bebemos, nem comemos, nem dormimos. Aí, nesse cantinho, neste livro, ele escreve a voz, anjo, onde ele diz, então, ele disse, aí coloca, aí escreve do lado a voz, anjo, ou seja, a voz do anjo, nem dormimos, todos somos iguais. Não é isso perfeito, é algo mais além do perfeito. Não é sublime, mas mais além do sublime. Não há palavras no vocabulário para descrever. Simplesmente, quando chegarmos lá, teremos chegado onde devemos chegar. Pensei, agora, se isso é tão perfeito, e ele escreve sexta dimensão, então como será mais adiante? Neste escreve na sétima dimensão, e aqui escreve sétima dimensão embaixo, com o corpo eterno. Continua na página 322. Ele disse, quando chegar Jesus, agora vejam, diz quando chegar Jesus, e tinha dito aí, que ele virá a ti, diz Apocalipse 11. E aí depois diz, quando chegar Jesus. Ou seja, que o Senhor em sua segunda vinda estará nele, cumprindo Apocalipse 11. Quando chegar Jesus e te julgar segundo o teu ministério, então regressaremos à terra para habitar no corpo novo novamente. E ele escreve juízo ali, e escreve o corpo novamente, escreve glorificado. E em cima aí escreve no paraíso a sexta dimensão. Também, por outro canto, aí em cima na esquerda escreve WMB e o juízo. E também escreve a voz do anjo. Aí do lado novamente escreve a voz do anjo. Neste na página 320 e a 321 em cima é todo esse
por aí, vários lugares onde ele escreve isso mesmo. A voz do anjo já lemos outras vezes. Agora, e também escreve aí em cima, o juízo começa pela casa de Deus. Recordem que esses ministérios são ministérios de juízo, porque aí estão os pés de bronze, e bronze representa o juízo divino. Portanto, já quando isto ocorrer no paraíso, já terá passado esse evento do juízo começar pela casa, já terá terminado na terra. Porque quando eles já regressarem, já é para os que estão prontos receberem a promessa da transformação, 30 ou 40 dias estreando um novo corpo e serem arrebatados para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Quando chegar Jesus e te julgar segundo o teu ministério, então regressaremos à terra para habitar no corpo novamente. Agora, eu nunca tinha pensado sobre isso anteriormente, ou seja, de que ia ser julgado. Mas isso é perfeitamente de acordo às Escrituras. Regressaremos à terra para habitar no corpo, e escreve glorificado, e ali comeremos. Aqui nem comemos nem dormimos. Lá comeremos quando voltarmos à terra. E aí ele escreve a ressurreição em sua ordem, neste outro. Pensei, mas isso é maravilhoso. Eu tinha temor disto. Por que eu tinha temor de morrer para vir a isto? Isso é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Isso é maravilhoso. E estávamos diretamente debaixo do altar. Aí estávamos debaixo do altar esperando a vinda. Esperando que ele fosse recolher os corpos que dormem no pó para nos ressuscitar de novo. Passaria e nos ressuscitaria, como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso. E trouxe Abraão, Isaque e os demais que estavam esperando a primeira ressurreição. Ele escreve ali a ressurreição hoje do Novo Testamento, como foi com os santos do Antigo Testamento. Agora vejam como aí também escreve almas embaixo do altar. Como ele fala corrido junto, qualquer um poderia dizer, pois não vai ocorrer nada, porque ele disse que passaria e nos ressuscitaria. Ou seja, se vê tudo corrido, tudo junto, como se não estivesse acontecendo algo no meio. Mas vejam como há eventos que ocorrem no meio. Por exemplo, ali, ele coloca o i, como quando no livro de Isaías há uma vírgula, ele diz, se não havia, pois, nesse tempo, mas vejam essa pausa. E o dia de vingança do nosso Deus passou 2000 anos aproximadamente. Ou seja, que há eventos que ocorrem, que estão entre linhas. Como quando ele diz, se acaba a dispensação da graça, ressuscita os mortos crentes nele e a nós nos transforma. Mas há um período de tempo entre linhas, onde Deus está atuando no meio da igreja, o qual é aberto esse mistério, enquanto vai se cumprindo na terra. E mais o sétimo selo. Essa meia hora de silêncio, quando começa, vai sendo visto à medida que vai cumprindo esse selo, vai se vendo já mais em história o que vai sendo realizado no meio da igreja. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. É algo perfeitamente de acordo com as Escrituras. Se foi uma visão, o que foi? Foi perfeitamente escritural. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William.
também encontramos que os que estão no paraíso de 2000 anos para cá, falando mais claramente, os cristãos que morreram no passado, desde o primeiro até o último, os quais se encontram no paraíso e estão esperando a vinda do Senhor. Assim que temos que ver, neste tempo, que não somente entre os vivos, entre os que estão nessa terra em corpos de carne e osso, não somente entre os seres humanos que estão aqui, não somente entre eles é que se está esperando a vinda do Senhor, mas que também no paraíso o estão esperando. Deste mesmo evento, veja, ele relata no livro das Eras também, na página 229, que é a 227 de Eras editado. Vamos ver neste outro também. Diz 228. Disse, ai, ai, e me imaginar de que isso era o que eu temia. O homem disse, aqui estamos repousando enquanto esperamos a vinda do Senhor. Vejam, por isso é que ele diz aí, não somente os que estão na terra de carne e osso, ou seja, vivos, não somente entre eles é que se está esperando a vinda do Senhor, mas que também no paraíso estão esperando. E ele escreve o paraíso, a sexta dimensão. Ali estão esperando a vinda do Senhor. Aí ele coloca de 18 a 21 anos a aparência dos que estão ali. Neste outro também escreve a vinda do Senhor ao paraíso, a sexta dimensão. E aqui volta a escrever, onde diz aqui estamos repousando enquanto esperamos a vinda do Senhor. Aí ele escreve ali Mateus 27, 51 a 53 e escreve Apocalipse 11, do 3 ao 12. O mesmo que ele escreveu lá no livro dos selos. Continua dizendo o nosso irmão William. E mesmo que nem todos os seres humanos que vivem neste planeta Terra, nestes dias finais, mesmo que nem todos recebam a vinda do Senhor, os que estão no paraíso, quando ele chegar ali, todos o receberão ali. Na mensagem, ou nessa mesma, no livro das Eras, no vermelho, que seria a 229. Seria 229. Vamos continuar corrido ali. Respondi, quero ver ele. Ainda não pode ver, ele vem em breve. E quando vem, virá a ti primeiro.
E tu serás julgado segundo o evangelho que pregaste, e nós seremos teus súditos. Aqui é súditos. E aí ele escreve, virá o precursor. Também escreve juízo, julgado, e também escreve súditos, seu povo, sua nação. Eu disse, você quer me dizer que eu sou responsável por todos estes? Ele disse, todos. Tu nasceste um líder. Perguntei, será responsável cada um? E São Paulo? Ele me respondeu, ele será responsável pelo seu dia. Aí, tinha desenhado a pirâmide e as eras, e embaixo escreve Éfeso, e ali a flecha, que corresponde a São Paulo. Então disse... Neste outro, ele desenha a pedra angular e as eras desenha todas. Então disse, pois eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou, e a multidão clamou, nisso estamos confiando. Sim, eu posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial aos seus mensageiros, quem cumpriram fielmente a responsabilidade que Ele colocou sobre eles. Se eles receberam a revelação da palavra para essa era e pregaram fielmente em seu dia e viveram o que pregaram, então receberão uma grande recompensa. E escreve aí, apresentarão seu grupo a Cristo. Continua dizendo o nosso irmão William aqui. Assim que ali, todos que o estão esperando vão recebê-lo. É a expectativa que eles têm no paraíso. Essa é a expectativa que eles têm no paraíso. Eles estiveram recebendo ali muitas pessoas que chegaram ali porque lhes corresponde esse lugar. Mas, dentre todos os que estiveram chegando ali, chegará um que todos estão esperando. E quando ele chegar, então eles saberão que a ressurreição está por acontecer. Por quê? Seriam uns 3 dias. 3 dias e meio. Agora vejam. Ainda não chegou ali quem eles estão esperando. Porque não ocorreu a ressurreição. Por isso ele diz, quando ele chegar, então eles saberão que a ressurreição está por acontecer. Na mensagem, vamos ver aqui. A religião de Jezabel. Vamos à crença de Maria. Vejam na crença de Maria. Ali ele nos diz. Estamos esperando, página 11, estamos esperando um visitante celestial. Neste dia. É promessa de Deus. Coloque rapidamente seu profundo pensar espiritual, igreja, e recorde, estamos esperando um visitante e muitos estão reclamando o selo. Mas a única maneira em que reconheceremos esse visitante celestial será porque dará testemunho da palavra. Agora vamos ver quem é esse visitante celestial que viria depois do reverendo William Branham.
Ela sabia que esse anjo era de Deus quando viu sua ação. Ficou olhando para ele. Deve ser um anjo. Ele disse, eu sou Gabriel, quem estou junto à mão direita de Deus, à destra de Deus. Quando Deus está pronto para fazer algo, ele envia um mensageiro. Sempre o fez e sempre o fará. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. Isso é correto. Algo importantíssimo está pronto para acontecer. E notamos que este anjo, quando disse, Salve Maria, recordem que Maria representa a igreja, e disse, o que ia ocorrer, ela não duvidou dele, porque sabia que ele era perfeitamente escritural, e que devia, e se supunha que fosse dessa maneira. Vejam, esse anjo, esse visitante celestial, o teve ali Maria, há 2000 anos atrás, o qual disse que por meio dela nasceria esse santo ser, ou seja, que nasceria o Filho de Deus, o qual herdaria o trono de Davi. E ela creu, porque ela sabia que esse anjo era escritural. E neste tempo final, assim como o arcanjo Gabriel anunciou ali a primeira vinda do Senhor, anunciou também neste tempo, trouxe testemunho da parte de Deus, esse grande visitante celestial, de que no meio da igreja da Virgem Maria, nasceria esse filho. E a Maria espiritual creu nessa palavra. Disse amém. Como ela disse ali, ela não duvidou dele, porque sabia que ele era perfeitamente escritural. E que deveria se supor que fosse dessa maneira. Como disse, assim tem que ser. Agora veja o que ele continua dizendo do nosso irmão William aqui. E quem se encarregará ali de ter preparados todos os que estão ali no paraíso, esperando a vinda do Senhor? Quem tiver sido precursor da vinda do Senhor para os seres humanos, aqui neste planeta Terra e nessa dimensão terrena, obrigatoriamente tem que ser também no paraíso. Se fez um bom trabalho entre os seres humanos, e recordem que esse é o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor. Na mensagem, afastando o olhar para Jesus, outros dizem, olha a Jesus, o tema coloque como, olha a Jesus na página 5, nos diz, vamos ler desde há dois lugares aqui. Vamos passar a página 7. Vamos passar à página 7. Isso é um extrato do livro de citações do parágrafo 1057 e 1058 e 1058, 1057, 1058, 1057, 1058 e 1059 do livro de citações.
Agora estamos mais perto do que parece. Página 7 dessa mensagem. Não sei quando, mas está muito, muito perto. Talvez esteja edificando uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, eu não sei. E esse tempo poderia ser essa semana que vem, em que o Espírito Santo virá com reticências e trará a Cristo Jesus. E ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, e escreve segunda vinda. Ele podia vir essa próxima semana, ele poderia vir até essa noite. Eu não sei quando ele virá. Ele não nos disse isso, mas sim creio que estamos tão perto que eu não morreria de velhice ainda aos 54 anos de idade, não morreria de velhice antes de que ele seja aqui. Vem? A não ser que me disparem, levem um tiro, me matem ou alguma outra coisa, morto em alguma maneira. A velhice não me mataria antes que ele tenha vindo. E eu creio nisso. Ele teria 65 anos. É uma idade que é adulto, mas não maior, ou seja, uma idade de 65 anos, isso é um homem ainda bastante forte. E eu quero dizer isso, nunca disse antes, mas segundo a Escritura, segundo o que ele disse há 30 anos, há 33 anos lá no Rio, melhor dito, em 1933, tudo o que ele disse aconteceu exatamente. Eu talvez não faça, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Porque como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda, assim mesmo a mensagem precursará a segunda vinda. E João disse, ele escreve ali, introduz a mensagem precursa. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem? Assim que, isso corre em paralelo em toda forma. E eu sei que o fará. A mensagem continuará. Continua dizendo o nosso irmão William. Assim que, o mesmo que João Batista fez, de preparar o caminho ao Senhor nessa terra, e depois, quando morreu, foi ao paraíso e anunciou a mesma mensagem. Na mensagem, o poder de Deus para transformar. Página 49. Diz, essa palavra tem que se cumprir, é palavra de Deus. Plante ela em seu coração, se quer ir no rapto. Ele escreve rapto. Se querem ser cristãos genuínos, tome essa palavra. Creio que foi Ezequiel a quem Deus disse, tome esse rolo e come, para que o profeta, e aí desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular, para que o profeta e a palavra se tornassem o mesmo. E ele escreve, come este rolo, este livro. Cada promessa tem que se manifestar por si mesma. E ele escreve Apocalipse 10, de um traço em diante.
e Apocalipse 5, Apocalipse 6, Apocalipse 8, Apocalipse 19, Apocalipse 17, Apocalipse 11. Essas escrituras aí, corridinhas, coladinhas. Cada promessa tem que se manifestar por si mesma. É semente original de Deus. Não permita que nenhum teólogo educado tente expulsá-la de você. Não permita que ele te pulverize com essa ciência, conhecimento carnal e com educação. Creia em Deus. E também passamos a mensagem alimento espiritual ao seu devido tempo. Nos diz na página 17. Agora encontramos que Elias podia dizer aquilo porque a mensagem da hora e a palavra de Deus para o mensageiro, a mensagem e a palavra eram exatamente a mesma coisa. O profeta, a palavra, a mensagem, o mensageiro, a mensagem e reticências eram o mesmo. Ele escreve a mensagem e o mensageiro são um. E o mesmo. Jesus disse, se eu não faço as obras que estão escritas de mim, então não creio em mim. Isso é bom. Qualquer homem e sua mensagem são um. E desenha ali uma pedra angular. Essa é a razão porque hoje em dia não creem em fazer as obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus. Eles não creem na mensagem, mas para aqueles que creem na obra de Deus, na hora de Deus em que estamos vivendo, essas coisas são alimento escondido. Ele escreve pão. Note que Deus o escondeu de tal modo que olham direto, mas não veem. Da mesma maneira em que Elias cegou o exército sírio. Do mesmo modo, Deus cega o incrédulo para o alimento verdadeiro e genuíno do Filho, o crente. E ele escreve cegos à mensagem. E também na mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena, na página 73, nos diz .572 abaixo, 72 embaixo. 500 caminhando para o rio ali, no primeiro dia que o anjo do Senhor apareceu visível para vindicar, como ele fez no Monte Sinai, que eu encontrei, caminhei para o rio, isso foi o que agora lemos, em 1933, onde ocorreu, 1933, onde ocorreu isso que vamos ler agora. Caminhei para o rio Centenas cantando essa mesma canção para o batismo. Aqui vem ele descendo. Essa mesma coluna de fogo que vocês veem lá no quadro, descendo aqui mesmo no rio, e disse, como João Batista foi enviado para precursar sua primeira vinda, a mensagem precursará a segunda vinda. E desenha uma estrela de Davi, e a pedra angular e as eras. Continua dizendo o nosso irmão William, é que um mensageiro segue com sua mensagem. Um mensageiro é mensageiro porque ele foi encomendado uma mensagem. Foi encomendado com uma mensagem. E essa mensagem ele leva a todo lugar que lhe corresponda a ir. Encontramos então que é tempo para ver. É tempo para ver tudo correspondente ao nosso dia. É tempo para ver todas as promessas messiânicas para estes dias finais. É tempo para ver tudo o que está acontecendo neste planeta Terra através da palavra de Deus. No livro das Eras, vamos ler um pouquinho ali. Da página 43.
Vamos ver neste que página que é. Deve ser pelo menos por aí mais ou menos a mesma. Porque estão nas primeiras páginas ainda assim, a mesma 43. De João, e estava no Espírito, e estando assim, ele viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus, e todo o seu santo poder. O futuro estava a ponto de se desenvolver, porque Deus lhe iria mostrar. João não disse que era trombeta. Foi como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta soa, tem algo de urgência em seu som. Era como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. Ele soa uma trombeta. É uma chamada urgente. Como era recolhido o povo hebreu? Por meio do som de uma trombeta. E recordem que essa era o irmão Branham em alguns lugares. Essa era que vem, ele diz, a pedra angular é uma era judia. Portanto, tem que haver uma trombeta para recolhê-los, para juntá-los no celeiro, e eles conhecerão, os escolhidos conhecerão esse chamado. Conhecerão a trombeta, porque é a forma que Deus sempre o fez. As pessoas se juntam a escutar. Vejam aqui, continua, onde lemos. Israel sempre foi juntado por meio do som da trombeta. Algo importante está à mão. Escute. Assim que esta voz tinha urgência como de trombeta. E aí desenha uma estrela de Davi. Era clara e forte, alarmante e despertadora. Oh, que nós ouçamos a voz de Deus como uma trombeta neste dia, porque é a trombeta do Evangelho soando a palavra de profecia, para nos anunciar e nos preparar para o que vem sobre a terra. Apocalipse 4, verso 1, escreve allí. Apocalipse 4, versículo 1, escreve aí. E na página 48, nos diz, e sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Ele escreve Moisés e Elias, e seus pés semelhantes ao latão reluzente, e volta a escrever aí Moisés e Elias, ardentes como numa fornalha. E sua voz como o ruído de muitas águas. E tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E ele escreve Hebreus 4, Apocalipse 19, versículo 11 em diante. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando resplandece em sua força. Apocalipse 1, 14 ao 19. E também aí escreve do lado, Apocalipse 10, versículo 1. Quão comovedora e inspiradora foi a aparição de Jesus a João. Ele escreve a segunda vinda, que estava desterrado por causa da palavra, e aqui a palavra viva, e ele escreve em carne, agora estava na frente dele. Que visão tão iluminante, porque todo atributo descritivo tem um significado. Que revelação do seu glorioso ser. E o nosso irmão William continua dizendo, não podemos ver através de outra coisa, temos que ver as coisas através da palavra de Deus, através da mensagem correspondente para o dia em que nós vivemos. Essa é a única maneira correta para nós vermos. Qualquer outra maneira não garante a você que você está vivendo, que você está vendo corretamente.
Volto a ler. Qualquer outra maneira não garante a você que você está vendo corretamente. A única maneira é a maneira de Deus. E estamos no tempo para ver. O tempo para ver. Esse é o tema que veremos e escutando nesta ocasião. Nos colocamos em pé, por favor, e deixamos assim neste tema, tempo para ver. O nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Souto Santiago.